Amados, a gente tem gravado uma série de estudos, né, sobre esse tempo de crise que nós temos vivido. E aí, lendo a Bíblia e vendo o cenário que nós estamos vivendo, a gente começou uma série de estudos. E esse é o quarto estudo que nós estamos dando, né? E o normal seria ter gravado, a Soraya iria editar e ele estaria sendo disponibilizado hoje no YouTube. Mas eu tive muitos problemas essa semana para poder gravar e a gente optou por arriscar fazer essa live. Confesso para os irmãos, estou muito nervoso e agradeço as mensagens aí que eu recebi de encorajamento. Eu não sou um cara, apesar das pessoas me verem falando na igreja, achar que eu sou uma pessoa, né, que não tem vergonha e tal, eu sou uma pessoa bem tímida. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Não estamos aqui para fazer a minha vontade, né? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então tá, amados. Então nós começamos os nossos estudos de uma forma muito legal, que foi o primeiro episódio falando sobre Adão e Eva, né? E eu tô achando legal fazer desse jeito que eu vejo vocês aqui escrevendo. Então eu vi minha irmã agora falando, pais amados, a Ariane falando que a família dela tá online. Gostei, tô achando legal. Então a gente falou sobre Adão e Eva, foi muito legal. Nós falamos sobre como em meio a um cenário de paz, né, no Jardim do Éden, todas as tardes Deus ia ter com Adão e Eva, e mesmo assim a serpente conseguiu achar uma brecha e despertou ali um desejo em Eva, e aquela tranquilidade virou um caos, né, em Adão e Eva. Depois no segundo episódio nós vimos o clássico de Abraão e Sara. Foi muito legal, porque existiu uma promessa linda, mas o caos estava estabelecido por N fatores, entre eles a idade, né? 99 anos Abraão tinha, e 90 tinha Sara quando a bênção foi concedida, né? E nós vimos que eles tentaram se mover por necessidade quando Sara ela oferece a sua serva, né, para que fosse a solução para Abraão. E depois, no terceiro, nós vimos sobre Isaac e sobre Rebeca. Paramos por aqui. E vimos um contexto familiar bem complicado, né? Onde é que nós vimos ali no capítulo 27, 28, onde é que a mãe preferia um filho, preferia Jacó, o pai preferia Esaú, e aquele conflito ali familiar, sendo que Deus já tinha falado de que o filho mais velho serviria o mais novo, né? Então Deus já tinha falado qual seria a escolha pela onisciência dele. E agora nós vamos falar sobre Jacó. E quando a gente começa a falar sobre Jacó, a gente vê que Deus tinha os seus motivos, né, para fazer a sua escolha. Então, amados, agora nós vamos entrar no nosso estudo sobre Jacó. E lembrando que é sempre falando sobre, em momentos de crise, nós vamos mover por propósito ou por necessidade. Esse vai ser sempre o nosso foco. E eu queria sempre lembrar também que foi algo forte que ficou no último estudo, é que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que Deus está escrevendo. Então, agora, nós não vamos falar sobre Jacó, porque o X da questão é Deus usando Jacó, né? Deus escrevendo a história, e dentro dessa escrita aparece Jacó, né? E é bom a gente entender isso, porque a gente agora tem que olhar por esses dias que nós estamos vivendo e pensar assim, como eu vou ser um agente de Deus nesses últimos dias, né? Como Deus vai poder escrever a história e eu vou poder ajudar Deus nessa escrita. Amém? Então vamos nós agora então, né? Estamos aí, não consigo ver a hora, perdão, eu ia falar a hora, mas eu não consigo ver a hora. Então vamos lá, Gênesis 27, amados. Gênesis 27, a gente vê o porquê que Deus preteriu, né, Jacó ao invés de Esaú. No versículo 27, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente já estudou isso, que quando Deus escolheu Abraão, e depois quando ele vai para Isaac, Deus mostra que ele queria santidade, né? Santidade, separação. E quando a gente pega o capítulo 27 e o começo do 28, a gente vê que Esaú,
Esaú ele escolhe esposas hititas, esposas do ambiente a qual ele estava vivendo. E não era do interesse de Deus essa mistura, ele queria uma separação, ele queria um povo consagrado para ele. E fala que essa atitude, ela não era aprovada pelos seus pais. Os seus pais não aprovavam essa atitude de Esaú. Se você pegar o capítulo 28, amados, olha que loucura. Ele escolheu uma mulher descendente, sabe de quem? De Ismael. Ismael, que é o filho lá de Abraão, com a serva de Sara. Então, para você ver o nível de comprometimento que a santidade que o Senhor queria estaria se fosse depender de Esaú, né? E fala a Bíblia que a mãe de Jacó, quando chega o momento dele se casar, já tinha passado aquela confusão toda da bênção, né? Quando vai casar, ela fala assim: olha, você não vai escolher esposos daqui, porque eu não estou nem um pouco feliz com as escolhas que seu irmão tem feito. Está indo contra o que Deus disse para nossa família. Você vai agora voltar para a terra dos meus pais e você vai procurar uma esposa lá. Amados, eu estava falando com algumas pessoas, com a minha esposa, falei com a Soraya, que eu estava com o script dessa pregação aqui toda pronta, mas faltava alguma coisa. Faltava como se faltasse uma alma para o estudo, sabe? E Deus tem tido revelações tão bacanas nos últimos dias. Eu falei assim, eu não queria falar um estudo só para dizer o que aconteceu na Bíblia. Eu queria uma alma para esse estudo, mas, amados, não vinha. E as tribulações acontecendo aqui em casa. E a minha sogra, né? A minha sogra, ela sempre me indicou assistir umas pregações de uma mulher chamada Edmeia Williams. É uma senhora já. E eu não sei porquê, eu nunca assisti. E apareceu para mim essa pregação, e eu não tenho assistido pregação nos últimos dias, tenho me concentrado naquele propósito que vocês sabem, da leitura da Bíblia em 90 dias, está bem puxado mesmo. Quem está tentando acompanhar aí sabe que tem dia que é difícil cumprir o cronograma. E eu assisti a pregação dela. Depois, quando a Soraya for editar o vídeo, eu vou pedir a Soraya para estar colocando o link dessa pregação. Fala sobre os tesouros escondidos. Está lá em Isaías. E ela fala que, e é uma verdade, que os tesouros, eles nunca estão à mostra. E eles nunca são abundantes. Tesouros são escassos e eles estão sempre em lugares de difícil acesso. Senão não seria tesouro. Por que eu estou falando dessa pregação então? Porque essa pregação é o que faltava para este estudo. Por quê? Amados, pensa comigo. Vamos analisar friamente, né? Jacó era o queridinho da mamãe. Jacó era o protegido da mamãe. Jacó tinha tudo o que ele precisava dentro de casa. Por que Jacó aceitaria sair de casa, ir para um lugar que ele não conhecia, estar sem mantimento, sem sustento? Por que ele se colocaria nessa condição? Só porque os pais queriam que a esposa dele fosse parente dele, fosse da casa do irmão dela? Entende? Por que ele faria isso? Consegue entender? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos desafiados a fazer coisas que a lógica é não fazer. Consegue entender? Você às vezes é direcionado a fazer algo em Deus que a lógica é você não fazer. E as pessoas vão falar: para que você está fazendo isso? Para que você vai se envolver nisso? Para que você vai se doar nisso? Mas a gente tem que ter a certeza, a convicção de que nós estamos cumprindo um propósito. Igual eu falei no estudo passado, e não é mais questão de falar sobre o meu propósito. É sobre eu estar cumprindo o propósito de Deus para nós. Então, quando o Jacó decide acatar os seus pais e voltar para a terra dos seus avós, para ali alcançar uma esposa, ele acreditou que ali teria o seu tesouro, que o seu tesouro estava ali, que o que Deus tinha de especial para ele estava ali, entende? E ele obedeceu. E a Aline está falando amém aqui, e eu vi muito disso que eu estou falando agora com a escrita que a Aline compartilhou com a gente lá no grupo da igreja. Porque, amados, a gente tem que lembrar que servir a Deus é andar na contramão
do mundo, entende? O mundo todo está indo para a direita e você ir para a esquerda. Jesus foi mais radical ainda, ele falou, aqueles que não têm pai, ou seja, que brigam com seus pais, com seus irmãos, por causa do evangelho, esse sim é digno de me seguir. Você vê o extremo que Jesus levou essa questão de obediência, de cumprir propósito, né? Então Jacó, olha aí, se você tiver com a sua Bíblia, o capítulo 28, diz assim, Isaac chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe dizendo, não tomarás mulheres das filhas de Canaã, né, as mulheres da região que eles estavam. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. E ele aceitou, amados. E Jacó aceitou o desafio. Ele acreditou que ali tinha um tesouro para ele, um tesouro escondido, que mesmo não tivesse às vezes. Mas ele não sabia. Ele não sabia, não tinha internet, não tinha Instagram. Ele não estava vendo as fotos da família. Ele não sabia nem se tinha filha solteira lá. Ele não sabia se ele ia achar bonita ou se ele ia achar feia. Entende? Ele não sabia. Ele deu um passo de fé. Ele deu um passo de obediência. Ele obedeceu os seus pais. Ele acreditou que aquilo ali era o melhor. E aí ele foi. Ele foi para o desafio. Ele encarou. Foi para o desconhecido. Eu acho engraçado que nós somos crentes, mas nós queremos andar só naquilo que a gente vê, né? Eu creio, olha, eu sou crente de crer. Então você crê. Crê no quê? Só no que você vê. Ver não é crer. Crer é você ver, ter certeza daquilo que você não está vendo. Então Jacó dá um grande passo de fé. E ele aceita o desafio de sair debaixo das asas da sua mãe, que com certeza era protetora, pelo que a gente viu no estudo passado da bênção, e ele vai para a terra dos seus avós. Amém? Qualquer coisa vocês escrevem aí, amados. Agora vocês podem me quando era gravado vocês não podiam me interromper não, mas agora vocês podem interromper. Então vamos lá. Então, amados, em Gênesis 28:11, Deus lembra que vale a pena cumprir os propósitos de Deus. É lindo, é lindo. Eu quero ler com vocês. Gênesis 28:11. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e no seu topo alcançava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado por todo o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Que maravilha, né? Engraçado que Deus, ele replica a mesma bênção. Deus revela a mesma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. E te trarei novamente, ouves aqui agora e guardes aqui, ó. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenha falado. Por quê? Porque ele ia para a terra dos avós. E Deus está falando, e eu não vou terminar, não vou criar obra enquanto eu não te trouxer de volta. Guardes aí. Amém? Então, amados, primeiro Deus lança o desafio através dos pais, né? Isaac vai para a casa dos seus avós, para a casa do seu tio. Ele aceita dar um passo de fé. E quando ele começa a caminhar, amados, sempre é assim. Não se iluda. Você dá um passo de fé, e aí Deus vem com a providência, entende? Ele deu um passo de fé, e aí Deus vai e se revela para ele. Ele caminhou sem saber onde é que estava pisando, e Deus vem e revela para ele: olha, é isso que eu tenho para você. Eu estou me revelando para você. Eu tenho isso para a sua vida.
E aí ele revela essa promessa linda que já tinha sido falado para Abraão e já tinha sido falado para Isaac, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E é sempre bom lembrar, amados, que nós estamos falando, quando em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós estamos falando de Jesus, amém? Não podemos esquecer que nós somos cristocêntricos, que a Bíblia inteira sempre tem que ser olhada à luz de Jesus, indicando Jesus. Então, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então vamos lá. Ainda no 28, nos versículos 20 e 22, amados, Jacó faz um voto. Voto seria um estudo à parte, só para falar de voto. Então nós não vamos ficar falando de voto. É sempre bom lembrar que a Bíblia recomenda que você não faça voto, porque voto não pode ser quebrado. Se você faz um voto, você tem que executar esse voto. Você não pode revogar um voto que você faz a Deus, entende? Então é melhor que não faça, se você não tiver condições de cumprir o seu voto, amém? É igual Samuel, por exemplo, ele foi feito um voto para que Samuel nascesse, né? Então quando Samuel nasceu, ele foi devolvido, ou seja, a mãe não pôde criar seu filho. É uma coisa muito forte isso, né? Ela entregou ele para ser consagrado à obra de Deus, né? Ela só via ele uma vez por ano. Então o voto é uma coisa muito séria. Então ele faz um voto que, se Deus guardar na ida e no retorno, que ele só adoraria a Deus, né? Ele só adoraria a Deus. Então tá. Agora nós vamos ler, amados, porque esse trecho ele é lindo, que é o encontro de Jacó com Raquel, né? Então abre a sua Bíblia aí em Gênesis 29. Ai. Caiu, amados. Perdão, é porque é ao vivo, vocês sabem, né? Não vou ficar nervoso. Tá tudo certo aí? Vê se tá tudo certo, vocês me falam, hein? 29, versículo 10 e 11. Diz assim então, 29, 10 e 11. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou, removeu a pedra da boca do poço e deu água de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então, amados, Jacó, quando olhou, ele nem sabia quem era. Quem escreveu pós-ocorrido. Ele não sabia. Mas quando ele viu, ele teve certeza, amados. Deus falou, é ela. É ela. E ele, de prontidão, já arrancou a pedra do poço, destampou o poço e começou a arrancar água. E deu água para todas aquelas ovelhas do seu tio, sem ao menos saber ao certo de que era o seu tio. E depois que ele fez isso tudo, amados, ele fez algo que não era muito comum para aquela época, né? Nos nossos dias seria muito comum. O amor estava no ar, foi um amor à primeira vista, e Jacó beijou Raquel. E depois que ele beijou Raquel, a Bíblia não fala por qual motivo. Eu não sei se foi de emoção ou se porque caiu a ficha do que ele tinha feito, que era uma coisa muito séria, né? Dar um beijo numa mulher, numa virgem. Ele levantou a voz e chorou. Então esse é o encontro dele com Raquel, amados. Quando você tem que ficar com isso na sua mente, eu fiz questão de ler, porque você vai entender o próximo que nós vamos estar lendo, que é o 29:18. Então ele é apresentado para o seu tio Labão, tudo mais, fala que ele veio em busca de uma esposa e tal. E aí ele chega para o tio, para Labão, e Labão fala assim, olha, como é que nós vamos chegar a um consenso aí sobre a minha filha, né? Porque ele não tinha posses até ali, né? Ele veio
né, saiu de casa com a cara e com a coragem, foi para a terra que Deus mostrou, e Labão falou, como é que nós vamos resolver essa questão do dote, né? O que você tem para oferecer? Então, se você ler aí no 29:18, Gênesis 29:18, fala assim, Jacó amou Raquel e disse, eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Amados, Jacó inflacionou, né? Eu brinco com alguns colegas meus, quando eles fazem algo muito bacana para sua esposa, uma surpresa, um presente bacana, eu falo, rapaz, você está inflacionando o mercado, né? Fazendo essas coisas. Se minha esposa ouvir, como é que vai ficar, né? Então, amados, Jacó inflacionou o mercado. Ele propôs trabalhar 7 anos de graça para o seu tio, de graça no aspecto de que ele não teria salário, para que ele pudesse ter Raquel. Amados, que convicção de que era ela, né? Assim, ele não tinha dúvida, né? Se expor a um trabalho de 7 anos, ele podia fazer tanta coisa em 7 anos, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia brincar assim, dava até para você fazer medicina em 7 anos. Então ele faz essa proposta de trabalhar 7 anos. Aí você acha que é muito? 7 anos? Eu acho que é muito. 7 anos, muito. Só que, amados, Labão era um cara meio difícil, né? Labão não cumpriu com o combinado. Então Labão provoca mais um caos na vida de Jacó. Porque imagina você trabalhar 7 anos para o seu sogro, amando a sua esposa, podendo só olhar para ela, e porque ele teve que aguardar esse tempo. E quando ele termina os 7 anos, sabe o que Labão faz, amado? Todo mundo sabe dessa história, né? Ele vai e oferece e entrega a filha mais velha, né? No lugar dela, no lugar de Raquel. Ele entrega a Lia. E, amados, no outro dia, quando Jacó vê que ele foi enganado, que ele procura o seu sogro vai e fala com ele, olha, não é costume na minha região você entregar a filha mais nova, enquanto a mais velha ainda é solteira. Então, Jacó, amados, propõe trabalhar mais 7 anos. Amados, imagina você esperar 14 anos para poder ter a sua amada. Imagina. Agora imagina você trabalhar de graça por 14 anos. É muito amor, né? Lindo, é muito amor. E a gente tem que sempre lembrar, amados, quando a gente olha para a Bíblia, de Cristo. Eu, assim, essa leitura que eu estou fazendo da Bíblia em 90 dias, Deus tem me relembrado de muitos conceitos que nem sempre eu estava usando nas minhas leituras, e um deles é esse, que nós temos que ler a Bíblia com os olhos de Cristo, entende? Cristo. Quando você olha para isso, uma prova de amor dessa, o que você tem que lembrar? Valendo bombom serenata. Do amor de Cristo pela sua noiva, entende? Ele trabalhou 14 anos para sua noiva, mas Cristo entregou a sua vida por nós. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, entende? Para que nós pudéssemos ser resgatados. Então, nós temos que sempre olhar para esses exemplos e lembrar de Cristo. Beleza? Então vamos lá. Então ele trabalha 14 anos. E aí, amados, mais uma vez a gente se depara com um conflito familiar. Brunão mandou mensagem aqui, amados. Eu não consigo não ficar lendo se vocês escrevem, não. Então, boa noite, Brunão. Então, nós temos agora formado um grande caos familiar, porque ele não podia devolver Lia. E Lia, quando veio, ainda veio com uma serva. E quando ele trabalha mais 14 anos, que ele finalmente tem Raquel, Raquel também vem com uma serva. Então quem agora não tinha nada, agora tem 4 esposas. Amados, 4 esposas não é para qualquer um não, amados. 4 esposas não é para qualquer um. Eu não sei como intermediar um conflito, não consigo imaginar você lidar com um conflito familiar com 4 esposas. Então, nós temos aí estabelecido um conflito. Amados,
Eu estava conversando com a Larissa ontem sobre uma situação de você ter problemas para tratar, né? E a gente às vezes esquece que Deus é especialista em problema, né? Eu não sei se você já fez essa associação, mas se liga no mistério que eu vou te falar agora. Talvez você não se ligou da forma que eu vou falar agora. Sara, estéril. Amém? Sara, mulher de Abraão, estéril. Rebeca, mulher de Isaac, estéril. Raquel, a amada de Jacó, estéril. As 3 mulheres principais dessa história, as 3 eram estéreis, não podiam ter filhos. Então, amados, eu estou falando isso porque às vezes a gente foca muito no problema, a gente foca muito assim na impossibilidade, entende? Não é possível, eu não consigo fazer, não vai dar certo. Eu digo isso porque eu já fui assim também, amados. Mas hoje, ao invés de falar isso, eu substituí por uma palavrinha, sabe qual que é? Deus está no controle. Ou eu acredito que Deus está no controle, ou não tem razão de ser, entende? Então, amados, Jacó agora tem 4 esposas. Quem não tinha nada, agora tem 4, né? 2 esposas e as 2 servas, que também viraram esposas dele. E a amada dele, estéril, né? Então você vai ver no capítulo 30 inteiro aí, que existe aí um grande conflito familiar. Marcelo, é mistério mesmo. E eu me amarro nesses mistérios. Os 3 escolhidos, Abraão, Isaac e Jacó, e as 3 mulheres estéreis. E as três curas de formas diferentes. As 3 foram diferentes. A primeira, o anjo do Senhor apareceu e abriu a madre de Sara. A segunda fala que Isaac intercedeu por ela. E a terceira, Raquel teve que chorar muito. Foi muito humilhada até que o Senhor abrisse a madre dela. Então tá. Depois você olha o capítulo 30 inteiro. Você vai ver esse grande conflito familiar. E aí nós vamos agora para o 31. Certo? Então no capítulo 31, nós temos a seguinte situação. No capítulo 31. Vários filhos já tinham nascido, menos o de Raquel ainda. Aí, nesse contexto aí que Raquel, que eu vou falar agora do 31, que Raquel fica grávida do primeiro filho dela, que é José, tá? José. Então, por que José é tão queridinho de Jacó? José. Porque ele era filho do amor dele, entendeu? Às vezes, por que José era tão queridinho? Por que os irmãos de José tinham tanta raiva dele? É porque ele era o queridinho da casa, o caçulinha. Depois vem Benjamim, né? Mas o Benjamim eles já estavam muito mais velhos, né? Tanto que é o filho da velhice, né? Filho da minha velhice. Então no 31, 13, amados, pior que eu não consigo ver a hora, hein? Alguém de vocês podia me policiar aí e botar ela aí pra mim, porque eu não consigo ver. Eu sou meio leigo para informática, tá? E eu acabei vindo sem relógio. Então tá. Então no 31, Deus fala com ele que é tempo de retornar. Retornar para onde? Retornar para a casa dos seus pais. Mas você lembra que é o seguinte, que ele saiu de lá brigado com seu irmão? Brigado mesmo. O seu irmão estava com ódio dele. Então, amados, ele estava ali, obrigado Aline, obrigado Larissa, obrigado, e Ariane também, então ele, Luciano também, então ele estava, obrigado, então ele estava ali naquela terra, amados, só que ele tinha agora, ele já tinha família, ele tinha filhos, e ele já tinha muita riqueza, porque você vai se lembrar agora, que Deus deu estratégias, Deus deu estratégias para, obrigado dele, Deus deu estratégias para Jacó. Qual foram as estratégias que Deus deu para Jacó? De que, por exemplo, ele tinha que pegar quando o cabrito lá, né, ia possuir lá a cabrita e tal, ele pegava uma vara, fazia riscas, porque ele tinha um combinado com o sogro dele que todos que nascessem malhados, pintados, era dele. Então, amados, ele começou a enriquecer muito. Então, Labão falou assim, assustou,
falou, tira todos os malhados. E ele começava a inverter. Falou assim, não, agora os que nascerem limpinho é seu. Aí, não, agora os malhados. E o que ele fizesse, amados, Jacó era abençoado. Então agora ele tinha riquezas já. Aí eu pergunto para você, para que voltar para a terra dos seus pais? Para que voltar para lá onde é que seu irmão Esaú estava, esperando, provavelmente odiando ele ainda? E aí de novo, amados, vem aquela história que eu te falei dos tesouros escondidos. Muitas vezes a gente tem que abrir mão do que é bom. Era bom para ele estar onde é que ele estava, amados. Era bom, ele estava enriquecido. Ele tinha 4 esposas, filhos, ele tinha tudo. Tudo que um homem precisa ter. Família, riqueza, prosperidade, ele tinha tudo ali. Só que lembra que Deus já tinha falado com ele que ele iria retornar? Deus falou que ele iria retornar. Que Deus não, então Deus vai e desperta ele para retornar. E o mais engraçado, que nós não vamos falar aqui do conflito familiar, né, nesse estudo, mas a família estava naquele caos, aquela ciumeira das mulheres, né? Uma deu a sua concubina, falou, não, toma a minha aqui para gerar mais filhos. Aí a outra falou, não, toma a minha concubina. E, afinal das contas, ele gerou filho com as 4 mulheres. Mas não é disso que a gente está falando. O que eu achei mais engraçado, que Deus é Deus, amados, que pensa você fazer 4 mulheres que disputam o mesmo homem, concordarem com a mesma coisa. Amados, vamos fazer uma brincadeira aqui. Às vezes você fazer uma mulher concordar com você, já é difícil. Às vezes é muito difícil. Imagina 4, né? 4. Então se você olhar o 31:13, fala bem assim: eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te para esta terra e volta para a terra da tua parentela. E Raquel e Lia, olha agora, mano. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: ainda há alguma porção de herança para nós na casa de meu pai? Elas falam assim: nós ainda temos alguma coisa aqui? Vamos, nós estamos concordando, é hora da gente ir embora. Então, amados, Deus faz o impossível com que as mulheres concordem de sair da casa do seu pai, Labão, e irem com seu esposo para a terra da sua sogra, né? Amados, Deus conseguiu fazer um milagre aqui. Talvez você não percebeu, mas as 2 esposas concordaram com ele e acordaram de ir para a terra da sogra, entendeu? Então o milagre está estabelecido. E aí elas aceitam voltar. E aí no 16 fala assim: porque todas as riquezas que Deus tomou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto Deus te diz, faça. Tudo que Deus mandou fazer, faça. As 2, amados. E no começo do versículo fala assim, que as 2 estão falando. As 2. Então as 2 concordaram com esse retorno. Pode ficar tranquilo, nós estamos caminhando por fim aí. Então no 32:6, Jacó tem medo. E Jacó fala assim: o que Jacó faz? Ele pega e faz o caminho de volta. Aqui no meio existe uma outra história de que Labão vai correndo, perseguir eles e tal, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Então ele volta com a sua mulher, com as suas mulheres, filhos, vaca, cabrito, aquela, né, prole inteira, e ele era muito rico. Então volta com todo mundo. Quando chega lá, no meio do caminho, Jacó fala bem assim: opa, vamos fazer uma estratégia aqui, eu estou com medo. 32:6, Gênesis 32:6. E os mensageiros retornaram a Jacó dizendo: nós chegamos a teu irmão Esaú, e ele também veio para te encontrar. Só que ele está com 400 homens. Amados, Jacó balançou as pernas. Teve muito medo. O irmão dele estava vindo ao encontro dele com 400 homens. 400 homens. Então, ele pensou: o que eu vou fazer? Amados, o que ele fez? Ele pegou boa parte da riqueza dele, botou na frente dele e mandou que fosse na frente.
e ele foi na retaguarda, no intuito que o irmão dele entendesse que aquilo era um presente que ele estava dando para o irmão dele. Porque ele sabia que tinha um caos esperando ele. Ele saiu da casa dos seus pais deixando um caos lá. Um caos do conflito que ele teve com o irmão dele. Lembra que ele roubou a bênção, né? Então ele vai e manda na frente. Aí eu queria agora abrir um parênteses, que é o seguinte. Toda EBD eu falo isso com jovens, eu vou falar com você agora, talvez te sirva. Então se liga agora no que eu vou falar com você. Olha só, Gênesis 32:10. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora eu tornei 2 bandos. Olha só, amados, o que acontece aqui? Jacó reconhece quem ele é. Ele reconhece que ele não é digno. Amados, você precisa reconhecer quem é você. Que você não é digno de nada. Amados, sério mesmo. A gente tem vivido como se Deus tivesse a obrigação de fazer as coisas para nós, amados. Pensa comigo. Deus ele não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer que ele faça, entende? A gente deveria falar igual Jacó falou assim: eu não sou digno do que o Senhor já tem feito. Ao invés de ficar chateado com o que você não recebeu, você deveria falar: Senhor, eu não sou digno nem do que eu já tenho, entende? A nós pertence o corar de vergonha, né? E eu falo isso porque isso muda muito a forma como nós enxergamos as coisas, entende, amados? A gente se torna muito mais grato pelo aquilo que a gente tem. Então seja grato pelo aquilo que você tem, entende? E reconheça que você não é merecedor, entende? Quantas vezes você acordou aí nesse Covid reclamando que você não pode sair, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E eu sempre lembro daquilo que a Virgínia falou numa daquelas mensagens mais curtas que ela entregou para nós, de que eu estou triste porque eu não posso satisfazer a minha vontade, entende? Pela ausência, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero. Mas você já tem tudo que você precisa, entende? Então vamos ser mais gratos, vamos reconhecer quem nós somos. Esse é o primeiro passo. Depois o versículo 11, ele clama: livra-me, rogo-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira. Entende? Então ele reconhece quem ele é, e depois ele clama a Deus, dizendo: Deus, eu não mereço, mas livra-me da mão. Então eu quero te pedir, Pai, não porque eu sou digno, não porque eu sou merecedor, mas se essa for a tua vontade, se esse for o teu querer, cumpra na minha vida. Eu estou clamando, eu estou orando muito, para que a minha vontade seja alinhada à vontade do Pai. Amados, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que clamar, mas não é para Deus fazer o que você quer. É para que você entenda o que Deus quer. Porque não é sobre a sua história. Não é sobre o seu propósito. É sobre o propósito de Deus. É sobre o que Deus está escrevendo. E como você vai se alinhar ao que Deus está escrevendo. Consegue entender? Não deixe a oportunidade passar. Se alinhe à vontade de Deus. O que Deus está querendo escrever nesse período aí do Covid? Amados, eu mandei para o grupo da igreja que nós íamos ter uma intercessão, né, de várias igrejas aí da Grande Vitória. E o nosso horário ficou um horário muito bacana, um horário assim super propício, de 4 às 5 da manhã, de 4 às 5 da manhã. E aí algumas pessoas me falaram: o que você vai fazer por que você pegou esse horário de 4 às 5 da manhã? Sabe, amados, como assim? Se Deus não fosse merecedor, como se eu fosse fazer muito acordar um dia 3:30 da manhã. Entende? E aí, amados, eu combinei com o Stefano, combinei com o Adriel, e chegamos à conclusão que o melhor lugar, não o mais seguro, mas o melhor lugar era com toda a higiene, máscara, mas interceder lá na igreja, que a gente ficaria mais à vontade para fazer um clamor, porque era de madrugada. Imagina gritar aqui na minha casa, na casa do diácono Giovanni, no apartamento do Stefano, né? Falar um pouquinho mais alto, dar uns glória a Deus. Tava com saudade de dar uns glória a Deus. Então nós fomos para a igreja, e aí alguns falaram assim: meu Deus, vai para a igreja 4 horas da manhã. Amados, Deus, ele é merecedor. Na verdade, eu fico com vergonha
Eu tenho vergonha de oferecer, de ter apenas para oferecer um clamor de madrugada. Eu queria ter mais, amados. Eu me sinto como aquela família humilde que não tinha o cordeiro e ia e levava rolinha para oferecer passarinho, entende? Para Deus, porque é o que ele tinha. Mas é o que eu tinha, então nós acordamos, eu, Adriel e Esther, fomos lá para a igreja 3h30 da manhã. Oramos lá de 4 a 5, foi maravilhoso, amados. Então, amados, igreja, nós precisamos acordar, igreja, olha, vocês, eu tenho certeza, eu estou saindo outra pessoa desse Covid. Talvez vocês não vão me reconhecer. Teve uma pessoa aí, que eu não vou falar o nome, que até me zoou, falou bem assim, você tá numa vibe aí que eu não tô nem te reconhecendo. Aí teve um dia que ele falou assim comigo, ainda bem que você voltou ao normal. E eu não voltei ao normal não, amados. Eu nem quero voltar ao normal, eu não quero que a minha rotina volte, eu não quero nada disso de volta, entende? Eu quero me alinhar, ao que Deus tem para mim. E Virgínia falou um negócio aqui muito bacana, ó. Tem pessoas que levantam todos os dias 4 horas da manhã para trabalhar e ficam 3 horas no metrô para chegar 7 horas no serviço. Todo dia, e nem é para Deus, assim, não é nem uma coisa esporádica qual foi o nosso para Deus, né? Então tá, então vamos lá. Então ele reconhece que ele clama e ele faz o seguinte, amados. Isso nós precisamos fazer, amados. Isso você precisa muito fazer. Olha que mistério isso. Olha que mistério. Ele reconhece quem ele é, depois ele clama para Deus, não como merecedor, mas como alguém que depende de Deus. E depois no 12 ele faz uma coisa maravilhosa. Olha só, o 12. Gênesis 32, versículo 12. E tu dissestes, eu certamente te farei bem, e farei da tua semente como a areia do mar, que não pode ser contada. Então, ele relembra da promessa que Deus deu para ele, de que ele seria pai de uma grande nação. Amados, eu queria te convidar a você também lembrar das promessas que Deus tem para você, entende? Do que Deus tem dito para você, que Ele gostaria de realizar através da sua vida. Mas não é mais, só que você tem que lembrar disso, não mais com a ótica de que você é merecedor, ou de que Deus dependa de você, entende? É o contrário, você tem o privilégio de Deus querer contar com você. Deus quer contar com você, mas Ele não precisa. Não é Deus que precisa, é nós que temos o privilégio de que Deus queira contar conosco. E aí nós temos que nos alinhar à vontade de Deus. Então quando Jacó volta para casa, o medo do caos, o medo do irmão, toma conta dele, vem para tomar conta dele. Mas ele faz o que? Ele para, lembra quem ele é, clama a Deus e lembra das promessas. Então faça isso, igreja. O caos está vindo, desemprego, né? O irmão Steph trouxe uma palavra para a gente segunda-feira sobre a situação dele, né? E pode ser a de muitas pessoas aqui. Então faça isso. Diga em voz audível para Deus quem é você, com todas as suas debilidades, que você não é merecedor, o porquê que você não é merecedor. Depois disso, clame a Deus, não como alguém que merece, mas como alguém que necessita das misericórdias de Deus. E depois lembre das promessas que Deus tem para a sua vida. Entende? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. Enquanto você estiver respirando, quer dizer que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na sua vida. Se ela se renovou, Deus é Deus, e Deus pode fazer o que Ele quiser através de você, entende? Então, amados, aqui fecha essa parte da promessa. Se vocês me permitem, eu ainda queria fazer mais uma última coisinha, que é no 32, é fantástico essa palavra. Oi, Laila, olha, a Laila está aqui com a gente, saudade de você, Laila, saudade de todos, né, mas de você muita, porque faz mais tempo do que a igreja que eu não te vejo, a Laila. Então, amados, é quando todo mundo, eu não vou nem ler para ser rápido, é um trecho que todo mundo gosta de pregar, de quando o anjo do Senhor aparece para Jacó no meio do deserto, e ele toca Jacó. Olha para o meu sorriso aqui, que nós vamos agora entender o que é esse toca. Amados, nós queremos ser tocados por Deus. Nós queremos
ser batizado com fogo. Nós queremos ter transformados, pelo menos falamos, pelo menos cantamos isso, né? Mas sabe o que o fogo faz? A Larissa, acho que falou sobre isso. Como é que o ouro vira ouro? Você pega metal, derrete, e aí quando derrete, que ele perde a sua consistência, você separa o que é impureza, evapora e fica o ouro. Então, para você ser batizado com fogo, meu amado, Deus tem que te derreter. Deus tem que queimar todas as impurezas que tem na sua vida. Deus tem que botar para derreter a sua vida. Você quer ser batizado com fogo? Você quer ver sua vida ser queimada, pegando fogo? E Deus arrancando as impurezas na base do fogo? Todo esse pecado seu de estimação? Então Jacó, tem pessoas que falam, Senhor, toca-me. Toca a minha vida, Senhor. Sabe o que Deus fez, amados, quando ele tocou Jacó? Eles brigaram, amados. Eles brigaram. Amados, somente um homem que tem convicção dos segredos ocultos de Deus, das promessas ocultas de Deus, tem coragem de brigar com o anjo do Senhor. Amados, o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Numa madrugada ele passou pelas casas e matou todos os primogênitos do Egito. Eu estou lendo a Bíblia agora, só que eu não vou lembrar qual é o trecho. Numa das guerras de Israel, ele dissipou todo um exército, porque ele falou que entregaria para Israel, Israel não precisaria lutar, e o anjo do Senhor matou todo o exército. Somente alguém que tem convicção das promessas do Senhor, somente alguém que tem convicção do que está fazendo, briga com o anjo do Senhor, amados. Fica a madrugada inteira lutando com o anjo do Senhor. E é isso que ele faz. E, amados, o anjo do Senhor toca na sua coxa, aqui, ó, na virilha. Sabe o que aconteceu? Nunca mais a vida dele foi a mesma, de Jacó. Sabe por quê? Porque ele foi manco. Ele ficou manco pro resto da vida. Sabe, amado, nós queremos ser tocados, mas não queremos arcar com as consequências de ser tocado. Amado, todas as vezes que a gente faz escolhas por Deus, tem consequências. Não se engane, amado. Eu não sei, eu falo com meu primo, com o Douglas, lá de Cachoeiro, que eu não sei onde é que a gente se perdeu de achar que Deus é um Deus paz e amor, amados. Deus é um Deus de justiça. Ele ama sim, mas Ele é um Deus justo. E Ele traz justiça, entende? E Ele traz o que Ele quiser trazer. E a Bíblia fala, amados, que quando Ele voltar, quando Jesus voltar, que o dia do Senhor será terrível e glorioso. O dia do Senhor será terrível e glorioso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos que servir. Entende? Então ele toca e ele fica manco. Então ele nunca mais esqueceu do que Deus fez naquela noite. Porque ele teve o nome dele mudado. Ele teve a vida dele transformada. Ele agora não era mais Jacó. Agora ele se chamava Israel. Amém? Glória a Deus. Oh. Então ele agora é Israel. Ele é a encarnação do povo escolhido, separado. Não foi Abraão, não foi Isaac, foi em Jacó que Deus muda o nome e diz: a partir de agora você será Israel, povo meu, nação escolhida. Entende? E a partir dali todos os seus filhos são as tribos de Israel, entende? A partir dali sim, tudo é separado para o Senhor, tudo é entregue para o Senhor, toda a família é do Senhor, entende? Massa, muito legal. Então ele tem o nome dele mudado, a história dele mudada. E amados, para finalizar, 33:4. A Virgínia vai gostar disso, amados, a Virgínia vai gostar disso. Como a gente gosta de sofrer por antecedência. A gente nem sabe se uma coisa vai acontecer e a gente sofre. E sofre. E sabe o que a gente gosta de fazer? Murmurar.
reclamar. E nem aconteceu. Você acha que vai acontecer. Você acha que é isso. Você acha que é aquilo. E você está reclamando. Está murmurando, amados. Amados, já teve vezes de eu ficar com vergonha de ser tão reclamão. Das pessoas me titularem como uma pessoa reclamona, amados. Que vergonha. Hoje eu tenho muita vergonha disso. Tenho tentado assim, bravamente mesmo, lutado para mudar. E Jacó teve medo, orou a Deus, clamou e tal, e pediu, com medo do irmão dele. Lembra que lá da história que o irmão dele estava vindo com 400 homens? Amados, nada do que ele achou que ia acontecer, aconteceu. Esaú foi para lá, abraçou ele, beijou ele, falou: que bom que você está aqui, meu irmão. Jacó ofereceu, falou para ele: tudo isso aí que eu mandei na frente, essas ovelhas, essas vacas, é um presente para você. Sabe o que Esaú fala? Não quero, meu irmão. Eu não quero, não é nem por desfeita, mas é porque eu não preciso. Deus já tem me abençoado, eu já tenho tudo que eu preciso, Esaú fala. Eu não preciso dos seus presentes. E Jacó insiste, né, porque ele se sentia em débito. E aí ele aceita, Esaú aceita o presente, porque Jacó não ia sossegar enquanto ele não aceitasse. Mas então, amados, nós estamos encerrando o estudo de hoje com esse grande aprendizado de que às vezes o caos ele está aqui, ó, na sua cabeça. Entende, amados? Às vezes o caos está aqui, ó, no seu coração. Mas no mundo real nem existe. Nem existe. Às vezes, amados, aí eu lembro de novo dessa mensagem da irmã Edmeia, da doutora Edmeia, onde ela fala o seguinte: Deus fala bem assim: porque eu irei adiante de vós, plainando os caminhos e direitando as veredas, porque eu tenho tesouros escondidos para você. Entende? E eu achei fantástico, porque esse versículo está em Isaías. Eu achei fantástico porque ele tem tudo a ver com essa passagem. Porque Jacó não sabia o que estava esperando por ele. Entende? Mas ele tinha a convicção que eram os tesouros do Senhor, estavam para ele no retornar para a casa dos seus pais. E Deus faz direito. Amado, Deus é perfeito, né? Deus cumpre direitinho isso. Ele vai adiante. Endireitou os caminhos, aplanou os caminhos, endireitou as veredas, ou seja, fez todo o concerto com Esaú. E quando Jacó aceita de novo o desafio do Senhor, o propósito, e volta para sua casa, o caminho já está endireitado, entende? As veredas já estão endireitadas, os caminhos já estão planados. Deus já tinha feito a obra, amados. Olha que aleluia! Entende? Nós precisamos entender que muitos dos conflitos estão em nós. E a gente, às vezes, amados, põe a culpa, esse julgo nos outros, entendeu? A gente culpa os outros, a gente joga a responsabilidade para os outros, sendo que a coisa está mal resolvida em nós. Essa história ainda estava mal resolvida para Jacó. Esaú já estava próximo, tinha família, né? E é tanto que ele volta, aguarda ele, abraça, beija e fala: bem-vindo, meu irmão, né? Que Deus te abençoe, estou te recebendo de braços abertos. Então, igreja, entenda que nós precisamos dar passo de fé. Nós precisamos fazer o que um crente deve fazer, dar um passo de fé. Depois que você dá um passo de fé, Deus vai se revelar para você, como ele se revelou para Jacó. Depois lembre-se que você precisa reconhecer quem você é. Depois você precisa clamar a Deus. Depois você relembre as promessas que Deus tem para você. E depois, amados, depois disso tudo, você tem que deixar Deus te tratar, para que você não fique sofrendo por problemas que não existem. Tá bom? Perdão pela demora, não estou conseguindo fazer isso tudo mais curto do que isso. Juro que eu tentei não entrar em muitas coisinhas que tinham aqui, que não era o objetivo central, mas foi de todo o coração, amados, de todo o coração mesmo. Igreja, eu tenho preparado esses estudos, tenho feito essa leitura e tenho reservado um tempo com muita dedicação e muito amor por vocês. Então eu espero que tenha sido bênção para você. Te espero terça-feira que vem, se assim permitir o Senhor. Vamos falar de algo muito maravilhoso, história de Davi, de Saul. Então, que Deus abençoe muito você.
E eu queria nesse momento orar com você. Podemos? Para encerrar? É rapidinho. Foi muito legal fazer assim. As pessoas falaram que seria legal e me surpreendeu. Pude matar um pouquinho das saudades de vocês. Torna mais interativo, né? Às vezes o vídeo é um negócio meio maçante. Então eu queria agradecer as pessoas que me encorajaram, a Larissa, a Soraya, que tem sido assim, nossa, paciente. Amados, vai encerrar a live, vai cair. Tá falando aqui, ó, 26 minutos. Então que Deus te abençoe. Beijo, abraço, saudades demais de vocês. Amo todos vocês, tá bom? Fique com Deus. Vamos manter unidos. Não se disperse, amados. Deus tem para nós algo maravilhoso quando tudo isso passar, tá bom? Amo vocês. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau.